jamais permitirá que as mãos do terror venham sufocar o amor. Somente o tempo só dirá se irei luz ou permanecerei. Se encontrarei Deus ou permanecerei só. Se ainda hei de abraçar minha avó. Somente o tempo só. Time alone, time will tell. Somente o tempo só. Time alone, time will tell. You think you're in heaven, but you're living in. Pois é, pessoal, estamos online com mais um Trocando Ideias. E esse Trocando Ideias de hoje é um título, assim, que é um presente de julho. Na verdade, eu pedi para todas as pessoas que participaram comigo do Trocando Ideias do mês de julho, eles escolheram, né, os seus temas, conforme alguns que estão acompanhando. O Trocando Ideias é um projeto que apareceu onde você faz churrasco sem dinheiro, mas sem amigos você não faz. Então, convoquei alguns amigos para poder estarem comigo nesse projeto de... Aliás, deixa que ela fala que projeto é esse. Mas, enfim, o Trocando Ideias chega ao final de julho com 16 conteúdos. 16 conteúdos. Eu tenho que baixar aquelas coisinhas assim para colocar musiquinhas. Quem chegar aí, comenta no chat, dá um oi, dá um olá, faz pergunta, diz se você já ouviu falar nesse título, nesse termo, como diz um amigo meu, eu nunca ouvi esta palavra. A cultura do give back. O que é que você está devolvendo para o seu mundo? O que é give back? O que é o que você devolve? A pessoa que está aqui hoje, eu sou suspeita para falar, né? Mas, como é tudo verdade, eu posso dizer. Apesar de ser suspeita, eu posso dizer que é tudo verdade. Ela é cheia de luz, ela é uma pessoa que eu tenho muita gratidão, e é a gratidão prática de tê-la na minha vida. Ela é linda, ela é doce, ela é incondicional, ela é Liana Figueiredo. Olá. Seja bem-vinda de novo. Eu te pedi um presente, não foi? Pois é, eu tive o privilégio de estar lá no início, né? Eu acho que eu fui a segunda. Ainda nem estava nessa plataforma tão bonita agora. Eu tinha que estrear nessa plataforma. Eu já tinha feito lá pelo Instagram. E, lógico, quando você me convidou para chegar aqui no final do mês e tá trazendo, né, aí essa contribuição falando sobre give back, eu não podia deixar de aceitar, né? E é muito bom estar de novo aqui com vocês, com a sua audiência, né, com as pessoas que estão te acompanhando aí por essa jornada. 16 conteúdos já, Cissa? Em 31 dias, né? Começou no dia 4 de julho com o professor Henrique Scló, que já começou me surpreendendo, que foi um professor que eu conheci com você, num congresso. Eu estava com você, congresso de inovação, lá na Fábrica de Ideias. Foi lá em Vitória, em 2015, na Fábrica de Ideias. E ele veio falar sobre depressão e criatividade. O Trocando Ideias, ele tem essa tônica, né? Tratar de assuntos que aparentemente não têm relação com resultados, com negócios e com né, o momento que a gente está vivendo, mas sem falar em pandemia, sem falar em crise, sem falar em técnicas de gestão diretamente. É para trocar ideias e a gente se edificar como pessoas. E aí você veio falar sobre o tal do give back. Antes de falar sobre o que é o give back, fale sobre você. Quem é você?
Ok. Bom, eu sou Liana Figueiredo, eu sou de Vitória, eu presto, né, serviços à sociedade em algumas áreas. Eu sou professora universitária, sou consultora, mentora, coach, né, e eu tenho como propósito estar sempre contribuindo para o desenvolvimento das pessoas. Eu tenho uma prática, né, na busca de conexões. Eu gosto muito de gente, gosto muito de conectar com as pessoas, e eu busco sempre na minha vida, né, identificar cada situação como uma grande oportunidade, inclusive, né, nas situações mais difíceis. E é exatamente o olhar que a gente tem que ter de, né, de perceber como é que a gente está recebendo do nosso mundo, né, os diversos presentes, inclusive aqueles que não vêm embrulhados, que aparentemente a gente encara como sendo algo ruim, o quanto que eles podem nos fazer, né, sermos pessoas melhores, e a gente está sempre com este olhar de querer retribuir, né, de querer estar entregando para este mundo, né, para o mundo que nos rodeia, o mundo de relações, o mundo, né, que a gente precisa aí ter um cuidado maior, que é o nosso planeta. Então, toda essa visão. E essa questão do give back também, por um tempo, eu não sabia o que era, né? Tive o entendimento e percebi que eu pratico isso ao longo da minha vida quando eu fui ao Vale do Silício ano passado. E aí eu tive um contato muito forte, né, com essa cultura. Tá? Então, Cícero, eu esqueci de dizer que eu sou canoeira, né? Que a outra live eu falei muito de canoa, e eu não posso dizer, né, dessa prática que eu me apaixonei e que realmente faz parte aí, né, da minha forma de ser hoje. Eu não consigo viver mais sem a Foi canoa. uma aula, né? Uma aula de liderança, de navegar em mares. Foi a sua live sobre o que você aprendeu com a canoa, que para quem quiser assistir, tá aí no canal, na playlist Trocando Ideias, lá no começo. Não está no comecinho porque eu joguei depois, mas está lá, porque as primeiras foram no Instagram. Olha quem está junto da gente aqui. Paulinho, eu vi, O cara que pratica give back pra caramba. Sempre, tá sempre aí com a gente. E essa aqui? A Su tá sempre aí no apoio. É o give back. E uma coisa interessante. Você ia falar do Paulo? Hã? Você ia falar do Paulo? Não. Não, falei que o Paulo está sempre junto com a gente, né? É um parceiro, assim, fenomenal. Mas o que eu ia falar é que se a gente perceber esse movimento que você fez ao longo desse mês, isso é uma prática de give back. Tá? Porque você está oferecendo para o mundo, para as pessoas, né, um conjunto de informações, um conjunto de reflexões, momentos, né, inclusive momentos interessantes e até engraçados, né, com pessoas diferentes. Então, são tópicos diferentes, histórias diferentes. Então, você está oferecendo... idades diferentes, informações diferentes. Ontem foi sobre a geração, né, mais nova, que muito nos desafia. E aí, pequenas estratégias e como fazer para se conectar, né, com pessoas que têm um mindset um pouco diferente do nosso. A gente vem de uma formatação um pouquinho diferente, apesar da gente ter pego esse período para dar uma reciclada boa, né? A gente desinstalou muita coisa, instalou novos aplicativos que nos deram mais jovialidade, né? Ficarmos mais próximos. Mas você falou de desafio, o Paulo comentou bem isso aí, ó. A pessoa que desafia se desafia. Essa é a Liana. E você sabe... Ela sempre aumenta o sarrafo dela, né, Paulo? Você sabe, Cissa, que depois daquela live, e uma das coisas que realmente a canoa me trouxe muita coisa boa, né? E dentro dessa prática do give back, eu ofereci a experiência da canoa para as meninas que faziam a rede, né, a célula comigo, né, as minhas decididas. Então, ao final, né, do domingo passado, todas elas foram unânimes em dizer, né, que foi alguma coisa que as encheu, né, não só de alegria, mas também de confiança. Então,
eu quis trazer para elas essa possibilidade. Então, você sabe, eu faço parte da rede, então são 10 encontros, e no final eu convidei-as para viver essa experiência, e elas aceitaram e adoraram. Então, assim, a questão... Antes de você dizer, então, o que é o Give Back, fala da rede, então. A rede também é uma forma de você praticar Give Back. A rede, existe há 7 anos e tem como intuito estar conectando mulheres empreendedoras. Tornou-se uma escola corporativa para que as mulheres possam ter espaço para se desenvolver dentro da ampliação dos seus negócios, mas nós, como líderes, o que a gente vivencia lá, exatamente, a gente está contribuindo com pessoas por meio de uma metodologia para que elas possam descobrir que elas são muito mais do que muitas das vezes chegam na célula acreditando. Um pouco também que é o nosso papel quando a gente está atuando como facilitadores de outras metodologias, que a gente atua nesse sentido. Então, quando a gente está... e da forma como a gente trabalha, Cissa, a gente, muito mais do que está fazendo um trabalho, a gente está doando o que a gente sente, doando o que a gente sabe, e doando, assim, muito as nossas crenças, em que o outro possa realmente evoluir. Então, esse processo de doação, tá, é um processo de give back. Muitos empresários... Tem que ser muito coerente, assim, e faz bem em todos os âmbitos, Eu estou muito melhor depois de trocar ideias. Minha mãe disse que é porque eu gosto de conversar e eu estou em distanciamento social, então eu criei esse canal só para conversar. Mas eu tenho conversado bastante com os meus clientes, eu tenho feito muita consultoria online, então conversado eu tenho. Mas aí, mais do que isso, foi uma coisa que surgiu por causa de uma madrugada. Vou falar rapidamente, algumas pessoas já ouviram. Era uma madrugada, 15 dias do início da pandemia. Eu estava muito preocupada com os gastos que eu teria para poder sair de Vitória e estar aqui em Muqui hoje, diante do cancelamento dos contratos. E eu estava muito nervosa, sem dormir, muito preocupada e muito tensa, num período de muita ansiedade, de muita preocupação. Eu defenderia o mestrado em Portugal agora em julho. E ontem eu brinquei com o Rafael, colocaram uma pandemia no nosso mestrado. E, enfim, eu estava fritando na cama sem dormir, preocupada com isso tudo, mas principalmente com a multa que eu ia levar para poder sair de Vitória. E veio na minha frente, umas 3 horas da manhã, na página exata, uma informação sobre o artigo 472, que fala sobre a possibilidade de renegociar contratos em caso de calamidade pública. Eu me senti, Liana, na obrigação de falar isso com as pessoas, ainda mais trabalhando como consultora da área de finanças também, além de desenvolvimento e criatividade, inovação, eu me senti na obrigação de dizer isso para as pessoas. E aí que começou, estou toda arrepiada de falar, Foi aí que começou em formato de stories, a primeira temporada está lá no Instagram, foram 13 dicas, e foram 13 dias seguidos, e que movimentou muitas pessoas, muitas, e surgiu trocando ideias. Depois que eu estabilizei, que melhorei um pouco toda essa questão, eu falei, eu quero voltar com o Trocando Ideias e eu quero ver quem vem comigo. E vem muita gente, agosto já está fechado, ó. Fechado assim, iniciado, porque tem 2 finais de semana aqui que ainda vai entrar gente. E tem muita gente que está afim de trocar ideias e de compartilhar e dar o que elas têm para a sociedade. E é uma coisa... Então, só finalizando sobre a célula, desculpa, eu já vou passar para você. Só finalizando sobre a célula. Quem tiver aí que quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho, da célula feminina, não que os meninos mandem as suas meninas, fica nesse link que eu vou colocar depois na descrição. Aqui também na descrição do vídeo tem várias redes da Liana, além do Instagram da Liana, Eu coloquei até Instagram ali, só tô vendo agora. Instagram é para ficar bem zen. É porque não é live, é leve. E aí,
O que é, então, give back, que a gente está falando, já tem 15 minutos, algumas pessoas já devem ter saído porque não entenderam ainda. E aí, o que é give back? Pois é, na realidade, eu acredito que... Vê o seu fone um pouquinho, isso. Melhorou? Eu tirei Melhorou. o fone. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe, né? Então, assim, a cultura do give back, como eu falei, eu tive, né, mais contato e entender um pouco mais sobre isso quando, ano passado, eu fui ao Vale do Silício e eu conheci, né, dentro da Universidade de Stanford, o que é exatamente isso por meio da história dessa universidade. Então, assim, no século, 2 séculos para trás, né, 1892, foi fundada essa universidade a partir de uma situação vivida por um empresário rico, até então, né, e sua mulher, que ele era do segmento de construção de ferrovias, então era um cara que foi governador da Califórnia, né, e ele teve uma situação de vida que foi a perda do seu filho único, com 15 anos de idade, numa viagem que ele fez à Europa, né, morreu de tifo. E esse homem, que não tinha mais filhos, não tinha mais herdeiros, pegou essa situação de vida de sofrimento e ele entendeu que tudo aquilo que ele tinha construído de fortuna, né, ele não poderia deixar sentar dando para os outros jovens, já que o dele não poderia, porque tinha morrido, né, condições de se desenvolverem. Então, a criação da Universidade de Stanford veio de uma prática do give back. Ele parou tudo o que ele estava fazendo e ele se dedicou a esse projeto. Hoje, né, Stanford fica ali no Palo Alto, ali no Vale do Silício, que é um celeiro de grandes mentes, né, grandes empresários americanos e do mundo todo surgiram de lá. As pesquisas que eles fazem, a contribuição que eles fazem é muito grande. E quando ele foi questionado por alguns empresários amigos dele, por que ele iria se dedicar tanto para uma universidade, já que o filho dele não poderia, né, herdar e nem estudar lá. Ele falou, eu vou fazer tudo isso para os filhos da Califórnia. Tá? Então, essa cultura que foi a semente que plantou, né, a universidade, ela se faz hoje presente na prática de todos os ex-alunos que por lá passam. Assim como Harvard, né, que muitos ex-alunos, eles fazem a contribuição para o pagamento de alunos sem poder aquisitivo poder estudar na universidade, lá em Stanford eu vi muitos grandes prédios, né, com investimentos altíssimos de alunos anteriores que passaram por ali e que dão um aporte, constroem, tá, todo um laboratório, constroem um prédio, né, para que os outros possam, né, aproveitar. Assim, isso tem a ver com essa questão de, não por obrigação, mas por reconhecimento, eu poder devolver para o ambiente da onde eu vim elementos que possam fazer com que este ambiente seja cada vez mais saudável, que esse ambiente possa cada vez mais crescer. Então, a cultura do give back tem a ver com essa postura. Tá? De certa forma, tem a ver com a mentalidade de abundância que as pessoas têm, de entender que a partir desta contribuição, não só, né, elas vão estar se sentindo bem por estar ajudando, né, por estar contribuindo para o todo, mas para que cada um possa, né, ser, mais uma vez, o veículo da reprodução disso num contínuo. Nossa, então, que demais. Para você falar a questão da abundância, porque eu estou colocando aqui a frase, não por uma questão de obrigação, mas por uma questão de comprometimento, que você falou?
é por uma vontade genuína, né, de servir ao outro também, ou de doar para o outro, ou de permitir que o outro possa ter os benefícios que você teve quando acessou aquele ambiente, quando acessou aquele lugar e recebeu. Então, você e cada um de nós, né, hoje está onde está porque recebeu da vida. A gente recebeu a vida, a gente recebeu a nossa família, a gente recebeu a nossa educação, a gente recebeu a nossa condição de estudar, a gente recebeu com as experiências da vida, inclusive as mais complexas, né, aprendizado, condições de evoluir. E quando a gente percebe, e isso vem com a maturidade, né? O Karnal fala que... E eu fiz a minha pós-graduação de psicologia positiva e ele era um dos professores. E ele deu exatamente... Ai, que delícia! De gratidão. A gente assistiu uma palestra dele, lembra? Lá naquele evento... Ai, que saudade de uma aglomeraçãozinha. Naquele caso, uma imensa aglomeração. Foram palestras de ótimas contabilidade. Mas ele fala que assim, o processo, né, de perceber que nós não somos o centro do mundo é um processo de amadurecimento. A gente tende a ser mais ingrato o quanto a gente ainda não deixou a nossa infantilidade. Porque a criança, né, ela tende, ou o jovem, muitas das vezes, ele tende a achar que tudo acontece em função dele, ou algumas das vezes, já os adultos também acreditam isso, e acreditam que tudo que acontece, que às vezes não é o que ele gostaria, né, está acontecendo para atrapalhá-lo. Está acontecendo porque, né, de repente, eu saí, choveu hoje aqui em Vitória, só porque eu não levei o guarda-chuva. Como se a chuva, né, ela tivesse uma conexão olhando para mim, agora eu vou querer te atrapalhar. Né? Então, quando a gente começa a enxergar a vida como sendo um processo onde você recebe situações e aonde você pode, em função dessas situações ou daquilo que a sua história te traz, você pode jogar para esse ambiente de uma forma positiva coisas boas. Né? Eu estava falando para você mais cedo que eu assisti uma entrevista, né, que falava sobre a experiência de um tenista. Ele foi um campeão, né? Em 1975, ele foi o primeiro da lista, né? O que o Guga foi, né? O nosso Guga foi, ele foi em 1975. Foi campeão de Wimbledon e ele tinha um problema cardíaco, Cissa, depois, né, de ter sido campeão, e ele teve que ser submetido a uma cirurgia. E isso foi na década de 80. Na década de 80, a gente tinha ainda, né, a AIDS, muito assim como a pandemia do Covid está, né, com várias interrogações, e ele foi contaminado, sangue, né, por transfusão, e ele foi contaminado com AIDS e não conseguiu, né, ter um tratamento que impedisse, né, que ele falecesse aos 43 anos de idade. Mas quando ele estava já, né, num processo de evidência, né, de declínio, uma repórter perguntou para ele se ele não se sentia injustiçado por Deus por ter, né, contraído AIDS. E aí ele, dentro de uma sabedoria, ele colocou o seguinte: olha, quando eu era criança, 50 milhões de crianças tentaram aprender tênis, como eu. Dessas 50 milhões de crianças, 50 mil conseguiram aprender tênis. Dessas 50 mil, 5 mil conseguiram participar de torneios e de campeonatos. Desses 5 mil, 500 conseguiram ir para o Grand Slam. Desses 500, 50 conseguiram jogar, né, em Wimbledon. Desses 50, 4 foram para alguma semifinal. E desses 4, 2 foram para a final. E eu fui um dos que
ganhei o prêmio. Por que eu iria não agradecer a vida e as conquistas que eu tive? E Então, eu coloquei aqui no roteiro te pedir a sua opinião sobre isso, eu tenho a minha opinião formada sobre isso, mas o que você disse nessa frase aqui, eu acho que responde. Primeiro eu vou colocar o que eu ia te pedir sua opinião. É muito comum as pessoas dizerem, larga de ser bobo, guarda isso para você, essa habilidade é sua, foi você que estudou isso, e você vai distribuir isso com todo mundo? E o que você falou que é o que responde, eu acredito, né? Sobre a maturidade e a conexão com a lei da abundância, né? e você compartilhar. E quando você compartilha, você recebe. Olha só a palavra. Quando você compartilha, você é parte. Exatamente. Exatamente. Olha. E essa ação, né, não como intenção, porque o que acontece, né? A gente até estava conversando sobre a palavra gratidão, né? Muitas das vezes a palavra gratidão, que virou aí um selo, né? E o Karnal falou, no primeiro momento da aula, ele falou assim: olha, se a frase sobre gratidão for instagramável, ela é falsa. Ele é ótimo, né? Mas no sentido de que muitas das vezes a prática da gratidão tem uma intenção por trás, de uma estratégia, de uma política. E a gente está falando aqui da gratidão genuína, né? Daquilo que realmente você percebe como sendo algo que é seu dever por ter recebido tanto, de contribuir do ambiente para onde você veio. E a gente pode fazer isso nas pequenas coisas. Por exemplo, Cissa, eu não sei se eu cheguei na live, né, que a gente falou muito sobre Canoas, se eu cheguei a compartilhar essa situação. A gente ficou 3 meses parado. A gente agora voltou, tem 1 mês, com todos os cuidados, os procedimentos, mas nós ficamos parados. Tá? Naquele dia você estava parado, inclusive. Você colocou a blusa, pegou seu remo, e tem menos de 1 mês, né? E você pegou seu remo e seu olho brilhava, que dava vontade de falar, vai, menino, para o mar. Você sabe que essa semana eu consegui remar 4 dias, só não consegui hoje porque a natureza, né, na sua sabedoria, não nos deixou, né? E nem por isso eu fico triste. Tá com outras prioridades, a natureza. Exatamente. Mas o que acontece? Cada um de nós, e a gente, né, é uma escola, tem várias pessoas, cada um de nós vive aquela experiência de uma maneira muito profunda. E a gente, por 3 meses, não estava tendo, né, as remadas. E a gente paga para a escola para ela se manter. Existe uma pessoa que investiu ali, ele cuida, ele acorda todos os dias 4 horas da manhã, enfim. Então, a gente paga um valor mensal para, né, estar ali fazendo uso da estrutura. Tá? E aí, a princípio, está tudo parado, né? Não vamos pagar, porque não vamos usar. Imagina, né? Não vou dizer que todos tiveram a condição, mas 80% das pessoas que fazem a escola, elas se predispuseram, sem questionamento nenhum, em estar mantendo o pagamento. Por quê? Porque se a gente deixa de fazer isso, né, aquele ambiente, né, que nos alimenta, ele corre o risco. Então, a gente está fazendo pelo outro e está fazendo pela gente também. Muitas das vezes as pessoas não conseguem entender, né, o quanto que a gente, criando um ecossistema saudável, com pessoas mais fortalecidas, com conhecimento, com motivação, com alegria, né, a gente vai estar numa conexão num ambiente que é muito mais, né, propulsor a resultados bons, a bons projetos, a boas histórias, né? Então, assim, esse processo é um processo que é benéfico para os dois, ganham as duas partes, ganha você, que já recebeu tanto, né? Ganha um ambiente que tem condição de continuar gerando para você e para outras pessoas, né, um bom resultado. Pois é, a Aline Maia está te dando olá. Oi, Aline. Não é oi, porque ela está em Porto, ela foi para Portugal no início de fevereiro, ela conseguiu defender. Que delícia! Ela pegou uns minutinhos antes da pandemia chegar aqui, mas pegou lá em pandemia, mas ela hoje já é mestre, Aline.
Maia, show! mestre de comunicação. Na sua casa que eu a conheci, né? Ela foi me visitar em Vitória antes dela ir para lá. Sara também está te dando oi aqui, ó. Parabéns, Liana. É da sua célula? Não, a Sara, ela fez Empretec comigo. A Sara, ela trabalha. Oi, Sara, seja bem-vinda, volte sempre. Financeira, isso. Mas. Olha, acho que eu já escutei algumas histórias da Sara lá no grupo dos Empretecs pelo Espírito Santo. E o Paulo validou, né, a história que você contou sobre o pai aí, que ela tem a ver com gratidão, sem falar, né, na palavra gratidão, às vezes. Uhum. Continua aí que eu vou pegar um livro para te mostrar. Uhum. E aí, assim, eu tenho, né, a percepção de quanto mais a gente tem o mindset de abundância, de crescimento, mais a gente consegue entender, né, o quanto que a gente pode fazer essa diferença para as pessoas, né, para o ambiente, para os negócios. Hoje em dia, essa situação da pandemia, ela tem levado, né, pessoas, um volume muito grande, algumas restrições. E aí, não vejo a atitude das pessoas que têm colaborado, né, com alimento, às vezes, né, com doações financeiras até, como sendo só um assistencialismo. A gente, como sociedade, a gente precisa cuidar da sociedade, porque a gente vive, né, conectado com ela. Então, muitas das vezes, quando o ambiente se torna, né, do ponto de vista da segurança, um ambiente mais arriscado, talvez a gente não tenha noção, né, do quanto que a gente pode estar contribuindo para diminuir a desigualdade social, né, para diminuir a ignorância, para diminuir, né, a incapacidade de resolução de questões, né, isso falando em termos de negócio, ou diminuir a capacidade de inserção profissional de alguns, falando em termos de competitividade. Então, por exemplo, muitas lives hoje, elas estão alimentando pessoas de novos conhecimentos, né? Isso tudo é um processo de give back. Cada um, lógico, fica, né, restrito talvez à sua realidade, e a gente vive realidades diferentes, mas se cada um tiver uma postura de reconhecer, né, que deve contribuir para o fortalecimento do externo, primeiro que isso vai estar trazendo internamente, né, uma sensação muito positiva de que você realmente não veio para esse mundo a passeio. Você deixa legado, você faz transformação na vida do outro, e aí o universo devolve, né? O universo devolve, o universo te dá, né, aquilo que você, né, com a sua natureza de contribuição ao outro, faz, né, ali no movimento. Mas que livro é isso? Pois então, eu estou anotando aqui uma outra coisa que eu vou contar daqui a pouco. Estou só preparando o banner aqui. Liana, esse livro é de 1948. Paulo, você que gosta muito de livros aí também, tem mais gente aqui, Liana. Olha só, a pessoa que tem a voz mais gostosa do mundo, que você navega na voz da Wanda. A Wanda é trocante de ideias de agosto também. Paulo também vai trocar ideias. Eles dois vão falar sobre um assunto parecido. A Denilton também, eu vi agora. Denilton, sim, Denilton eu coloquei aqui espero que ele esteja aí ainda. O Denilton, ele pratica muito de give back, né? Nossa, ele é... E assim, eu coloquei aquela música do Tempo, de Gilberto Gil, que na verdade é de Bob Marley, é Tempo Só, que chama, aquela para poder começar, que fala somente o tempo só, dirá se irei luz ou permanecerei pó, né? Se eu não tiver errado os refrões, a combinação é mais ou menos isso. E é aquela coisa, eu vou doar, mas eu não sei se vem, e também não tem que saber se vem. E se eu instagramar, aí é bem possível que não venha mesmo, né? E eu, nessa coisa de preparar sempre, assim, cada convidado com o tema que ele escolheu, eu tento colocar alguma coisa que tenha a ver. Na última vez, a primeira vez que eu fiz uma live nesses 2 últimos meses, que foi com o Paulo, inclusive, você falou assim, Cissa, senti falta das suas cores. Aí eu coloquei meu amarelo hoje. E eu escolhi essa corujinha,
que foi uma amiga consultora, Juliana Krupp, que me deu e tem escrito aqui nela sabedoria. E eu, na minha opinião, give back tem muito a ver com sabedoria, né? Você falou de amadurecimento, eu não tinha ouvido falar sobre a questão do amadurecimento ainda. Mas para ter sabedoria tem que ter amadurecimento. E esse livro é de 1948. Olha aí. Salomão, o homem mais rico que existiu. 48. Esse livro é um livro 1948. Ele foi traduzido essa versão que é de 2008. E aqui está escrito, ó, Stephen Scott, 1948. Salomão, o homem mais rico que já existiu. E ele tem até um teste para você saber qual que é seu nível de sabedoria, de abundância. E ele fala sobre como o Salomão pediu sabedoria, né? E ele se tornou um dos reis mais ricos porque ele conseguiu, com sabedoria, gerenciar todos os conflitos que aconteciam. As estratégias de Salomão para sabedoria e tudo mais. Você vê que ele é um livro que está até demonstrando a minha idade, quando eu ainda encapava os livros. É sensacional. Esse livro é um livro para ter e reler, né? Nós que trabalhamos com desenvolvimento aí de pessoas. E tem muita relação com esse assunto que você estava falando aí sobre a questão da gratidão genuína, né? No sentido dessa questão de você oferecer sem querer nada em troca ou sem estar pensando em doar para ter alguma coisa em troca, né? Porque aquilo que você precisa vai vir, né? Mas tem a ver com essa questão da maturidade, mas também tem muito a ver com a questão da humildade, da liberdade e da humanidade. Fale mais sobre isso. O que acontece? A gente precisa ter a liberdade, né, de poder fazer os movimentos, porque, como você falou, muitas das vezes o externo, né, tende a querer, né, nos influenciar. E aí a liberdade de você fazer o movimento dentro daquilo que você acredita, que é genuíno, que é favorável, que é justo, né, para que o ambiente realmente, ou o outro, possa ser beneficiado, assim como você foi. A questão da humildade, porque quando eu ofereço ao outro, eu estou tirando a minha figura do centro. Eu estou deixando, né, de ficar rodando em torno de mim, né, seja para querer que o universo que me doe, né, simplesmente porque sou eu, ou seja, por estar depreciando o outro que fez em função de mim. Não, né? É a humildade de eu perceber que eu sou parte do todo. E eu não sou mais do que ninguém. E esse processo, ele envolve, muitas das vezes, no dia a dia, né, que é uma cultura de desenvolvimento, como o próprio Karnal fala, a gente não nasce, a criança não nasce, né, com os conhecimentos de como é que é um relacionamento saudável e ético. Ela aprende. Ela aprende. A gente vai aprendendo ao longo. Então, naturalmente, a gente tende, por uma questão de, né, sobrevivência, a nascer egoísta. Tanto é que a gente sente fome e chora. A gente quer atenção, a gente quer o peito, a gente quer isso. E na medida em que a gente vai vivendo em sociedade, muitas das vezes é um pouco difícil a gente, né, transitar para a fase do eu para a fase do nós, né? E aí, quando eu começo a dar tanta importância para o outro quanto eu dou para mim, e eu não posso deixar de me desconsiderar, né, eu sou parte do processo, eu consigo me relacionar mais fácil com essa questão do oferecer, né, sem buscar algo em troca por estratégia. E muitas das vezes a troca vem justamente porque o outro também evoluiu e consegue entender que esses movimentos são os movimentos que transcendem e que fortalecem os ambientes e as relações, né? Então, assim, a humildade de eu tirar, né, o foco de cima de mim e de eu poder iluminar, né, o caminho do outro. E nem sempre isso é fácil, né, Cissa? A gente, por natureza, a gente não é de uma hora para outra, né? É um processo. Não é, né? Quantos de nós
inclusive, né, em situações recentes que eu vivi, que eu olhei para a situação e eu falei, nossa, por que comigo? Eu sou uma pessoa tão boa e que não sei o quê. E não, e na realidade, tudo que acontece com a gente, né, tem aquela novela que passa, né? Vem para melhorar, né? Vem para nos ensinar, tem uma música. nos fortalecer. É só a gente conseguir colocar nosso olhar para querer identificar essas coisas. Não para negar os sentimentos que vêm diante de uma frustração, de um momento de dificuldade, mas para que a gente não fique naquela situação somente e possa aprender. E na medida em que a gente aprendeu e a gente tem essa predisposição de fazer também para o meio, aí você devolve. Eu me sinto como Liana hoje, né, por algumas histórias recentes vividas, muito mais apta, muito mais inteira, com muito mais energia interna para eu oferecer para as pessoas, o que antes eu até oferecia, mas que talvez não viessem com tanto entusiasmo, com tanto brilho, com tanto amor. Né? Então, a evolução da gente e o reconhecimento e a gratidão que a gente tem que ter pelos momentos de dificuldade, porque isso nos eleva, nos testa, nos fortalece e nos faz aprender coisas novas. Nos amplia. E se você pensar que pensar que o mundo todo foi chamado para essa lição nesse momento, que delícia! Que oportunidade! O mundo inteiro. Só quem não tiver, a Daniela Negri, minha amiga querida, que já me ensinou muito, ela fala assim, ter olhos de ver. Então, quem tiver olhos de ver o que está acontecendo nesse momento que o mundo inteiro foi chamado para recuperação, digamos assim, ou para essa aula, para essa lição, sim. Que delícia! Que evolução rápida! E que a gente possa, né, ou um volume grande de pessoas possam sair dessa fase de recuperação, né, melhores do que entraram. Um diploma. Sabe? E a liberdade de escolha existe, então também ter essa evolução é uma escolha, mas se o mundo realmente for, né, o número de pessoas com essa evolução aumentar, eu acho que a gente estatisticamente, né, consegue mais força, consegue mais força para ter mais consciência ambiental, né, ter mais consciência na saúde das relações humanas, profissionais, consegue estabelecer, né, relações que sejam mais duradouras, onde as partes possam ganhar, e, enfim, e aí a gente tem mais chance, né, de sobreviver por alguns, né, momentos a mais como humanidade, porque a gente sofre um risco, né, em função de tanta individualidade, né, de tanta postura egoísta. Então, o give back é o oposto do egoísmo, né, é o oposto de você achar que é tudo para mim, né, farinha é pouca, meu pirão primeiro. Meu pirão primeiro. Então, Lili, eu quero compartilhar uma história que eu lembrei aqui. Antes, eu quero só que você lembre. Give back envolve humildade. Envolve maturidade, humildade. Desculpa. Humildade, humanidade e liberdade. Seu telefone está tremendo aí. Oh, meu Deus. E é a Denise. Ela devia estar aqui. Pois é, eu avisei ela tinha umas reuniões hoje lá no Cicobi. Joia. Então, olha só, eu quero compartilhar uma pessoa que faz parte do início desse processo, que é a Verônica Bittencourt. Ela é uma cientista, né? Ela estava, nesse momento ela está de férias, ela estava em Brasília no início da pandemia, e eu conheci quando eu comecei a fazer o Trocando Ideias, lá no formato de stories ainda, e aí eu fui marcada num perfil que eu não sabia, nunca vi na vida, aquele perfil daquela pessoa. E ela falou assim, essa consultora está divulgando dicas gratuitamente dicas práticas sobre o momento atual. E aí eu me aproximei, né, você me conhece, eu arrumo conversa em 2 minutos com a pessoa, já tô trocando ideia já com a pessoa, e aí eu conheci, olha o que a Verônica fez com o incômodo dela.
ela criou o movimento Vamos Juntos. Ela criou um Instagram, que estava ali na mão dela, ela criou um Instagram, e começou a verificar o que as pessoas que estavam fazendo no isolamento estavam fazendo, né? Ela é mineira, e começou a divulgar várias coisas. Essa é a Verônica. A Verônica estava escalada comigo para um sábado da temporada de julho. Infelizmente, eu tive um problema de saúde e não consegui fazer. Então, ela está por trás do movimento aqui também. E não é por acaso que, nesse momento, ela aparece aqui, né, no Give Back. Ela pegou o tempo livre que ela tinha, né, estando em home office. Olha aqui, Paula, ela divulgou a nossa live, olha. E o Paulo também, assim como você, né, está fazendo um processo de give back bastante significativo. Os projetos dele, não, excelentes. Tanto não significa que estamos parados, que não estamos trabalhando. Significa que cada um que puder tirar das 24 horas alguma coisa para give back, para dar de volta, tem muito mais. Então, foi assim que eu conheci o Compre do Pequeno. Depois eu descobri que ela é uma prima de uma grande amiga minha, que é instrutora também, que é a Raquel Bittencourt. E aí o mundo é muito pequeno, né? É bom a gente andar muito direitinho, porque, né? Então, fica aqui, Verônica, meu agradecimento a você nos bastidores do Trocando Ideia. Você faz parte da história do Trocando Ideias, e eu ainda estou te esperando na temporada de agosto, ou na que você quiser. E é um exemplo de give back. E tem uma coisa interessante, Cissa, assim, até mesmo os modelos de negócio das empresas, eles estão tendo, né, cada vez mais essa questão do give back como elemento estruturante, tá? Por exemplo, o que a Magazine Luiza fez, na plataforma dela? Ela criou espaço para que os pequenos empresários, comerciantes, que não teriam tanta capilaridade como a Magazine Luiza tem, pudessem usar ali como uma loja virtual deles. Então, eles vendem na loja do Magazine Luiza os produtos deles. Isso veio com a questão da pandemia, né, como uma possibilidade. Mas se a gente pensar nos modelos que a gente fala muito, né, como inovadores, Airbnb, o próprio Uber, né? Existe uma plataforma, logicamente que existe uma troca, né? Tanto quem é afiliado quanto a própria plataforma ganha, mas todos ganham. Então, o processo de trazer uma ampliação de ganho para um volume maior de pessoas, no caso, por exemplo, do Uber, agora a gente está usando menos, e eles estão tendo menos receita, mas isso é uma maneira de viabilizar, né, a sobrevivência de muitas pessoas. Então, isso, dentro de uma escala, né, isso reverbera, isso traz impacto. Então, cada vez mais dentro do ambiente de negócios, né, e aí são empresas de portes diversos, mas eu posso pensar de que maneira eu vou desenvolver ações aonde transcenda, né, e isso tem a ver com propósito, transcenda somente a transação comercial e objetivo financeiro de lucro. Então, isso tem a ver com essa cultura do give back também. Tá? Isso invade, vamos dizer assim, né, o ambiente dos negócios. Eu dei uma fugida aqui porque eu fiz uma enquete e apenas uma pessoa respondeu. Eu perguntei na enquete o que essas pessoas, olha, 45 visualizaram, mas só uma pessoa respondeu. E eu achei muito interessante o que ela considerou como give back. Né? Eu perguntei assim, que ações você realizou nos últimos 6 meses para poder edificar o mundo onde você estava? E ela falou o seguinte: eu me preservei de pegar o vírus, eu evitei que outras pessoas pudessem pegar tomando os cuidados devidos, eu alterei os meus horários para poder mudar o fluxo das pessoas e facilitei a minha locomoção, né, para eu poder, né, não estar exposta ao vírus. Então, assim, é uma questão que não é
diretamente poderia não ser pensada como algo em troca, mas claro que é algo em troca. É você dar de volta ao outro, ao ambiente. E muitas das vezes o dar de volta é você ter a sua consciência, né? Então, quando eu tenho uma consciência e eu me privo de fazer coisas para beneficiar o outro, para estar oferecendo para o outro, né, ali uma condição de não contaminação, como ela falou, eu estou saindo do meu mundo, só do meu mundo, né? E eu estou pensando no meu mundo. Do meu pirão. Em conexão com o outro. Porque tem a ver com isso. Give back, se a gente pegar a tradução, é dar de volta, né? Então, dar de volta o quê? Pode ser dar de volta a informação, pode ser dar de volta alguma questão financeira, pode ser dar de volta, né, o investimento computador lá na faculdade, né, para os alunos que estudam lá e eu não estou mais lá poderem estudar, como eu estudei quando, né, lá na década de 90. Então, esse dar de volta, né, ele pode ter inúmeras possibilidades. O que a gente só não pode é ficar voltada só no nosso mundinho, né? A gente não é caramujo, né? A gente precisa ali, né, entender que a gente... Sabe uma analogia que eu faço? Primeiro, o ser humano é gregário. Ele é, das espécies animais, ele é a mais gregária. Ele não sobrevive se ele não tiver uma mãe para alimentar ou uma outra pessoa que o alimente. Vários animais sobrevivem se não tiverem alguém para alimentar. Então, ele é naturalmente gregário, ou seja, ele precisa de grupos. E o ser humano, ele é o único dos animais que, além de todos os instintos e toda a formação, de toda a necessidade de comer, de dormir, de tudo que todos os bichos têm, ele tem só uma diferença, o raciocínio lógico. Isso aí. O raciocínio lógico, o poder de escolha. E eu brinco assim, tem gente que não usa. Então, pensa bem, se eu tenho só isso de diferente e eu não uso, é um desperdício. Então, é exatamente isso. Se eu tenho poder de escolha, né, se eu não sou só instinto, porque a gente ainda tem o lado primitivo, que muitas vezes tem, né, o sistema límbico lá entra em ação e nos deixa em apuros. Precisa ter. Eu poderia ter morrido naquele acidente que eu bati o carro na ponte, se não fosse o meu instinto, porque eu não sei. Foi um segundo que eu olhei o retrovisor e virei o carro para lá, senão eu ia bater de cheio e poderia ter acontecido alguma coisa comigo. Como a gente fazer as pazes, né? Como a gente tem esse poder de escolha, a gente pode escolher, né, trabalhar a cada dia, né, um passinho, para se colocar de uma forma mais coletiva, de uma forma mais, né, privilegiando o todo e não a si, sair da nossa zona de conforto, porque o give back faz com que a gente saia da nossa zona de conforto, ou que a gente diminua, talvez, alguns benefícios que, né, o nosso mundinho pode nos dar se a gente só ficar olhando para ele, do ponto de vista material, ou do ponto de vista ali, né, de não ter que negociar, de não ter que, né, elaborar, muitas das vezes, né, no processo de doar para o outro. Então, eu vejo que é um processo, por isso que é de maturidade, né? É um processo evolutivo nosso. Talvez, né, a gente tenda, né, a perceber mais isso em pessoas que estejam numa fase mais avançada de experiência de vida. Mas, mesmo assim, hoje a gente vê muitos jovens, né? Hoje vem com uma consciência coletiva muito forte, apesar de ter algumas coisas que eles ainda têm dificuldade de lidar com a frustração, né? Mas tem uns elementos que favorecem muito essa postura. O Paulo colocou ali alguma coisa aí, Cissa, está em azul. Em relação ao ser humano ser gregário, né? Para o ser humano, a convivência é a razão sine qua non para a sobrevivência. E é mesmo assim, Paulo, eu lembro que nessa história de ficar viajando muito, no auge da carreira e solteira, eu falei, eu preciso de um serviço para mim, porque eu chego em casa, tá tudo do mesmo jeito, e a minha rede de amigos, ela é muito relacionada à minha rede de trabalho, porque eu não sou daqui do Espírito Santo, eu tenho poucos amigos fora do trabalho, e aí eu falei, eu vou arrumar uns gatos, e aí peguei, que você conhece, são apaixonados por você, devem estar ali na porta. Aliás, não está no mudo, né? Então, quando eu for assistir a live, eles vão te assistir. Toda vez que eles escutam sua voz, eles vêm.
E aí eu falei, adotei Patrick Henry e comecei a ter que acordar de noite, a correria dentro de casa, a limpar a caixa de areia. Eu falei, eu não quero ter um filho sozinha, então eu vou arrumar uns gatos. E aí, Paulo, como eu me dispus numa bandeja para o Espírito Santo, para Deus, e que ele me fizesse cada dia uma pessoa mais madura, cada dia uma pessoa melhor, ele me colocou para morar com os meus pais na pandemia. E eu estou vivendo uma aventura, um privilégio de uma aventura, de estar com os meus pais idosos nesse momento, de ter os meus... Travou? Vai voltar. Às vezes dá uma falhadinha assim, mas volta. Peguei as manhas aqui do broadcast já. Então, hoje eles estão fazendo 44 anos de casado. Paulo, olha que fofo que é meu pai. Alice, ajoelha e agradece a Deus o Paulo. Porque o Paulo é um gentleman. Aí papai chegou e falou assim, estamos fazendo aniversário hoje, né, bem? Abraçou eu e ela. A gente estava ali no outro escritório. Estamos fazendo aniversário hoje, né, bem? Pois é, 44 anos. Eu falei, que lindo. Ele falou assim, não é para qualquer um, não, né? Todo mundo que aguenta esse negócio, não. Mas essa sua volta... E ela toda homenagem, e ele todo, não é qualquer um que aguenta, não. Morto de paixão por ela, Liana. E eu tô... Tá sendo uma volta mesmo. E aí, isso que você está contando é exatamente um dos elementos básicos para você... genuinamente, né, viver o give back, que é o reconhecimento. É o reconhecimento da sua história, é o reconhecimento, né, de tudo aquilo que te fez ser e chegar aonde você chegou. E Sim. Se você hoje né, e cada um né, é fruto disso tudo. E a gente tem que reconhecer e agradecer, né, por todos esses presentes que a vida foi nos colocando, né? E sejam elas, né? Sejam eles esses presentes, aqueles que a gente embrulhados de presente, adorei isso. Sejam aqueles embrulhados de presente ou não, né? Mas que também temos que ser gratos, sim. Né? Então, esse processo é um processo realmente que é o primeiro, acho que o primeiro ponto, né? Quando eu genuinamente entendo da onde eu vim, né? E aí eu vim da família, eu vim da escola, eu vi outro dia você conversando com a sua professora de matemática, né? Então você é um pouco dela. Eu me sinto muito feliz por ter essa trajetória acadêmica que eu tenho, né? E me sinto feliz por ter dentro das consultorias, os treinamentos do Sebrae, lá, seja Líder Coach, seja Empretec, seja na rede, essa oportunidade de estar com pessoas que eu vejo que depois que passam por mim, não por minha causa, mas pelos métodos que a gente usa, que elas saem melhores do que chegaram. E isso é muito bom. Isso é muito bom, isso me deixa muito feliz, isso me deixa muito preenchida, né? E é aquele orgulho, não o orgulho de soberba, né? Mas o orgulho de ter realmente, né, ter dado sentido ao movimento para o outro. Logicamente, você tem de troca, né, o reconhecimento por isso, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista das conexões. Dentro da rede tem um projeto muito interessante, que é um instituto. Então, as células, elas existem, né? Mas existe um instituto onde prepara líderes comunitários de uma forma gratuita para estar intervindo nos seus ambientes com o fortalecimento do empreendedorismo feminino. Então, o give back maior que a rede tem é esse. Então, sem nenhum tipo, né, de receita gerada, muito pelo contrário, existe uma reserva do montante que é acumulado dentro das atividades da rede, direcionado para isso. Por quê? Porque quanto mais mulheres tiverem esse fortalecimento da visão empreendedora, mais elas vão ter condições de ter na sua família, né, a condição de sobrevivência, na sua comunidade lá, né, estruturas melhores de produtos e serviços, e aí
vai reverberando, vai reverberando. É aquela coisa da pedrinha na água. Para a gente, mais uma troca de ideia que passou voando, são 59 minuos. Olha aí o que a Aline falou. A Liana também está com a cor dela. Azul escolhido. Pois é. Análise, né, da cor. Eu fiz seu branding, né, Liana? Na capa tá até sua logomarca aqui. Descobrimos que seus projetos têm a ver com a cor verde Tiffany. E aí, da canoa, né? O azul do mar. Não é o mesmo. Pois é, aí foi tudo. Você foi me passando as coisas, né? E foi correlacionando. Então, eu quero fazer 2 comentários. Eu tinha cutucado a Aline, porque a Aline tá lá em Portugal passando uns perrengues. E aí eu falei assim: assiste a Liana hoje. Ouve o que a Liana tem para falar hoje. E ela tá me mandando ali no WhatsApp. Obrigada, amiga, eu te amo. E outra pessoa, esse cordão aqui, foi a André, que você também conheceu, que trouxe para mim, são os ladrilhos de Portugal. Olha que lindo. Ela esteve em Portugal ano passado para algumas questões do mestrado dela. A André fez aquela palestra de sustentabilidade, uma coisa que marcou muito a minha vida. Né? Ela é give back. Ela vive give back. Ela foi considerada no ano passado uma das 40 mulheres de impacto no mundo por causa das ações de sustentabilidade dela. E ela estava no Espírito... Ano passado não, 2018. Ela estava no Espírito Santo fazendo uma palestra e a filha dela foi receber o prêmio para ela. Falei, André, por que você não pediu? Olha que... tô arrepiada de novo. O meu psicólogo fala que assiste... O meu terapeuta, que assiste as lives, ele morre de rir quando eu falo que eu tô arrepiada. Eu sou extremamente sinestésica. Tô esperando o apoio do governo para sinestésicos que não podem abraçar. E aí, até me perdi aqui. E aí, tem a ver com a humildade, né, que você falou, que tem a ver com a maturidade. Aí a André respondeu com toda tranquilidade assim, não, eu preciso que ela vá se acostumando, né, porque eu estou nessa vida por causa do legado da minha mãe. Aí, Paulo, o legado. Eu estou nessa vida por causa do legado da minha mãe. E a Isabela também ela também se envolve nos projetos. Então, ninguém melhor do que ela para me substituir ou para me representar. Né? Então, naquela palestra, um participante falou para ela assim, mas para finalizar exatamente alguma pulga que pode ficar. Mas tá lindo, né, essa história, né? Podem começar a se despedir da Liana enquanto eu conto essa história, porque demora um pouquinho a mensagem vir de lá para cá, e a Liana precisa receber os feedbacks, merece receber os feedbacks de vocês. Então, um participante falou com ela assim, mas André, e quando você age diferente de todo mundo ao seu redor e que você tenta levar essa consciência, que você tenta levar essa toada, né, essa energia, e o ambiente ao seu redor, as pessoas são diferentes. E a André, que é muito fina, delicada, com aquele corpinho pequeno, igual você, assim, aquele corpinho europeu e tal, ela respondeu assim... se todas as pessoas que você pensa, que convive, pensam diferentes de você, e suas ideias não batem com as ideias delas, você está no lugar errado. Vai caçar a sua turma. E é difícil, menina, porque quando você vai caçar a sua turma, você tem que largar outras turmas, mas aí você conhece outras turmas e começa a atrair, né, outras pessoas, outras histórias, e poder ser grato por outros momentos e outras oportunidades, né? Às vezes, você falou sobre a minha oportunidade de estar vivendo aqui com os meus pais. É muito engraçado, né? Meu pai dá um grito lá com o cachorro lá, ou com a gata lá fora e tal. Pai, para de gritar, você é igual a vovó Alice, não sei o quê, gritando, não sei o quê. Aí eu fico estressado, não sei o quê. Aí ele olha pra mim, tipo assim, você não estava falando agora para eu parar de gritar? Então é muito legal a oportunidade de se enxergar, né? Para quem chegou agora, vai ficar gravado no canal. Volta lá e assiste tudo, viu, Karina? Karina chegou agora, Karina Souza Lima, é da sua rede? Karina Souza Lima, não, acho que não. Karina Souza Lima, seja muito bem-vinda, volte sempre. Pessoal, vocês que estão aí assistindo, volta lá no canal, aperte inscrever-se, clique no sininho, é importante.
Gabriela, muito bom o papo de hoje. Já vou passar para você se despedir. A Claudinha é minha decidida. A Cláudia Giacomelli é da minha célula, querida. É uma decidida sua. Lindos, decididos e poderosos. Dona Suzana falou que dá para ficar 2 horas ouvindo. Dá para ficar horas. Eu que li 2. Dá para ficar horas ouvindo. Horas, mãe. E quando eu morava perto dela, ela ainda, né, faz parte dos... Ela ainda me ouve muito e eu ainda a ouço muito. A Karina falou que ela é da minha rede. Me lembra, Karina. Nossa, que fora. Tem uma que tem a ver com o que você falou aí, que muitas vezes o pai gritando, aí você fala, silêncio e tal. A gente tende a olhar muito o copo, né? O que está faltando e não o que tem. Se a gente começar cada vez mais a olhar para o que se tem no copo de cheio, de abundância, né? E não ficar com a mente olhando o que está faltando, a gente vê que a gente sempre tem para doar. Então, assim, o que bom que ele está aí gritando, né? Aproveita o grito dele por quantos anos ele puder gritar. Porque quando a gente descobrir o quanto eu grito também. Mais adiante, quando, né, fisicamente a gente não puder ter o grito, a gente vai sentir falta. Então, a gente escutar aqui dentro. Isso, e a gente vai viver, né, a cada momento, a gente consegue aproveitar o momento, dando e recebendo, né, aquilo que a conexão nos permite. A gente é mais presente e a gente fica mais feliz, né? E talvez quando se perca, né, alguma coisa, a gente não está frustrada por ter perdido, porque sabe que aproveitou, né, na conexão o que era o melhor da conexão. Então, não me faça chorar. Então, você falou do give back em relação a essa questão, né, de ser para o outro. Né? Então, isso, dentro desse momento que a gente precisa resgatar muito a humanidade, as relações, né? Dentro de amorosidade, dentro de respeito, dentro de empatia, né? Então, simplesmente ser, né? Você já está fazendo para o outro. Então, sendo com o coração, sendo com a alma, sendo com a sua verdade, né? Então, isso é give back também. E também receber do outro, né? E receber do outro. É uma coisa que eu tenho aprendido. Eu estava tão acostumada com eu mesma resolver as coisas sozinha ou não precisar que outra pessoa resolvesse, que eu comecei a ficar muito confusa quando eu comecei a precisar das pessoas. Você sabe, você passou por... Estou dividindo com o restante do pessoal, porque você sabe de todo esse processo. Meu Deus, morar na casa da minha mãe. Meu Deus, minha mãe pagar isso para mim. Meu Deus, não sei o quê. E aí até o Saulo, né, que te amo, Saulo Pacheco, meu terapeuta, me dá cada porrada. Ele fala que eu não é para eu falar porrada, mas eu falo. E me ajuda tanto, me edifica tanto a cada dia. E ele falou assim, já parou para pensar que é carinho? Aí eu... É porque eu não estava acostumada. Não que eles não dessem, é porque eu não buscava. Então, você me fez lembrar de uma pessoa que eu não lembrei dele agora, eu lembrei dele muitas vezes esse mês inteiro. E antes do Trocando Ideias nascer, o Trocando Ideias nasceu dia 7 de julho, que foi Douglas Burtet. Eu tenho certeza que se ele estivesse aqui e eu falasse Douglas, ele estava aqui, trocando alguma ideia. Então, onde você estiver, Douglas Burtet, fica aqui o seu legado, né, seus exemplos de give back que você nos deu. E Karina falou aqui que ela é do Colégio Imaculado, então me ajuda a convencer Lenice, Karine, porque até a Liana já conhece a minha professora de matemática. Já citei algumas vezes nas lives a minha professora de matemática. Vandoca, você precisa sair, mas depois você volta. Já está acabando também. Depois você volta e assiste o finalzinho. Um beijo, obrigada. E Karina está falando, quem cuida muito tem dificuldade de ser cuidado. Eu estou aprendendo os dois agora. Não vou querer só um, não. Já que pode os dois, eu quero os dois. Liana, eu quero te agradecer. E aí, pessoal, encaminhando para o fim, a Liana vai receber um agradecimento... em pacote aqui, tá? Não vai ficar por aqui, não, mas um agradecimento em pacote. Enquanto eu vou agradecendo, tem um lagzinho das despedidas. Quem quiser fazer algum comentário, em 3 minutinhos, 4 minutinhos, a gente finaliza. Eu quero muito te agradecer. Primeiro, eu quero agradecer a Deus por ele ter tido a inspiração de ter seus pais para ter você. Porque se não existisse, tínhamos que inventar. Ele, para mim, é uma referência quando a gente fala de give back.
Eu já vi algumas coisas aí. Eu quero agradecer ao professor Henrique Scló, a todas as pessoas que estiveram comigo em julho, professor Henrique Scló, Liana Figueiredo 2 vezes, Gabi, que vai voltar e falar de novo de LinkedIn, porque o povo surtou de tanto que ela falou de LinkedIn, a live dela pocou, ela vai falar de novo e vai dar mais dicas para a gente. Adriana Nota Roberto falou de como é fácil alcançar objetivos se você tiver persistência, ela relaciona muito com o esporte também. A Ediane Paganini, uma amiga, uma fofa, uma artista que faz aqueles meus cadernos, que fez o caderno, que encadernou o caderno de ideias do Empretec, que fez essa lindeza para mim, olha. E olha aqui, Lili. Ah, que lindo! Depois, vou te passar o contato para fazer o da Liana Figueiredo. Ediane teve aqui, Renata Figueiredo, que fez, minha prima cantora, que fez um show, Lorivas, meu amigo de faculdade, que falou sobre dar 100% onde você está, Giza, que falou sobre longevidade, foi extremamente emocionante a live da Giza, assistam a live da Giza, é hoje que se planta o que eu quero amanhã, a gente já sabe disso em termos de empreendedorismo, né, mas... Verônica, que está por trás, né? Eu estou te esperando, Verônica. Zota e Regina, que falaram sobre 7 anos em home office. O Renato Santos, com toda humildade, né? De um grande líder, que é um grande facilitador internacional, que falou sobre o cenário de uma maneira muito assertiva e foi muito importante para muita gente. Abrir os olhos para que os juros estão baixos, aproveite. E Rafael, que falou ontem sobre a geração Z, o estudo científico sobre a comunicação. E você, que foi o meu presente, que eu pedi de presente para fechar, porque vai começar agosto. E dizem que agosto é o mês do desgosto, não tem nada disso. Por isso que eu pedi Liana para vir aqui hoje, porque agosto não tem nada de desgosto. Olha só, agosto tem professor Henrique, de novo, falando que criar é a coisa mais fácil do mundo. Tem Pedro Viana, que vai falar de propósito de vida. Tem Wanda Caldas, que vai falar sobre o ser humano digital. Tem Bárbara Proeza, que vai falar sobre influência, coach, carreira para jovens. Tem a Gabriela, que vai falar do LinkedIn. Tem a Júlia Caiado, que vai falar da importância das pessoas que você ainda não conhece. Tem Fabíola Dourado, que vai falar sobre a invisibilidade das mulheres e a dificuldade de corporações fazerem equipes de gênero, né? Tem a Gessinete, que vai falar quando ela aprendeu a se cuidar, o quanto ela descobriu que ela pode cuidar muito mais dos outros. Tem o Bernardo, que vai falar, o Bernardo Mesquita, que vai falar sobre família, empresas familiares e os problemas que envolvem isso e finanças. E Paulo Lisboa, que vai falar sobre o poder do legado, a força do legado. E tem mais 2 presenças para poder confirmar. E você não dá sopa aí não, senão eu te trago de novo para cá, tá? Show. Gente, muito obrigada. Foi excelente. Essa daqui é suspeita, brilharam. Se despeça, meu amor, porque eu só tenho a te agradecer por esse finalzinho de julho delicioso. Eu tenho uma felicidade muito grande estar dividindo essa tarde com você. Queria realmente, em todas as oportunidades que eu tenho, de estar trazendo uma palavra positiva para as pessoas, né? E você me deu esse presente de poder estar trazendo aí, né, algumas coisas que eu acredito, algumas coisas que eu vivo, algumas coisas que eu ainda busco ser, né? Porque a gente, como gente, está sempre em construção, né? Está sempre em obras, mas que a gente sempre esteja, né, dentro de um processo de nos tornar, como você falou, uma melhor versão da gente, onde a gente possa cada vez mais reconhecer a gente, reconhecer o outro. Então, o processo de reconhecer o outro é um passo também para o Give Back. Eu tenho que ter pequenas práticas para reconhecer o outro. Primeiro é pedir por favor, né, porque o outro vai fazer, né, porque ele quer, não é obrigação. Depois é justamente pedir licença. Pedir licença porque a gente não é o único no mundo, a gente divide espaços, então a gente tem que pedir licença. A gente também tem que dizer muito obrigado, porque o outro, quando faz, está fazendo porque quis e não por obrigação. E a gente também tem que pedir desculpas, porque a gente é falho, a gente é humano, e quando a gente começa a se reconhecer dessa forma e reconhecer o outro dessa forma, a gente começa a criar as conexões mais genuínas. Então, que a gente possa
cada vez mais buscar conexões que sejam genuínas, que sejam verdadeiras, que aí esse processo de retroalimentação, ele é uma consequência. Ele é uma consequência. Ai, que delícia. Acho que isso daí dá outra live, hein? Obrigada, Liana. Obrigada. Beijo a gosto. Vamos ver aí. Vamos encaixar na agenda. Obrigada, pessoal, que estava aí online. Vai ficar gravado, então é só passar o link para as pessoas que vocês acharem que você gostaria que ouvisse o que a gente conversou aqui nessa tarde, nesse último dia útil, nesse último dia de julho. E clica no canal, aperta o sininho, inscrever, não sei o quê. Um beijo, Lili, fica com Deus, sinta-se abraçada. Um beijo para todo mundo. Eu te sinto do meu lado todos os dias. Um beijo para todo mundo, obrigada. Virtualmente, mas está lado a lado. Estamos de lado a lado. Sempre estivemos. E aí, obrigada para todo mundo. É só voltar e assistir quem chegou depois, tá bom? Um beijo, Lili, foi delicioso. Deus te proteja, te guarde e que te clonem. Beijo. Obrigada a todo mundo. Tchau.